Amém. Irmãos, nós estamos no final, então, dessa parte, desse nosso posicionamento, quanto a buscarmos batismo com o Espírito Santo e desenvolver, consequente disso, o dom de línguas, profecias, sonhos, tal. Isso faz parte de um entendimento que nós temos e quando Jesus estabeleceu e falarão novas línguas, e expulsarão demônios, e curarão enfermos. Nós vamos começar então a segunda fase, que é expulsar demônios. No texto a ordem está primeiro expulsar os demônios, depois falar em novas línguas. Mas eu acho que fica um pouquinho complicado. Se você não for batizado no Espírito Santo, não falar em línguas e já ir partir para expulsar demônio. Então nós alteramos assim a forma, não alteramos a Bíblia, mas fica um pouco mais fácil. Por quê? Ser batizado com o Espírito Santo exige um nível de fé. Falar em línguas também exige um nível de fé. Básico e primordial. Inicial. Tá? Todos aí, gente? Todos aí? Ok. Para expulsar demônios, você precisa de um pouquinho mais. Então é mais natural, é mais inteligente para nós, estratégico, nós, quando começarmos a entender e fazer guerra espiritual, nós já temos um nível um pouquinho mais avançado de fé. Por quê? Expulsar demônios não é basicamente expulsar. Eu gosto mais do termo, apesar que Jesus usou o termo certo e é o melhor, expulsar demônios é entrar em guerra espiritual. É interagir com o reino espiritual com a autoridade que Jesus te forneceu, porque você agora é um filho de Deus. Ok? Com essa identidade de filho de Deus, que ela é selada, autenticada pelo Espírito Santo, você entra no reino espiritual como filho de Deus. Então, se você não for batizado com o Espírito Santo, você tem que entrar só pela fé. E aí, dependendo da conjectura que está a sua fé, você pode não conseguir evoluir. Então, é melhor, então, estar com todo o entendimento e todo o posicionamento de filho de Deus, selado pelo Espírito Santo, falando em línguas, ativo profeticamente, para você exercer a sua autoridade e a interação com o reino espiritual. E aí, quando você vai entrar na questão de expulsar demônios, você vai se apresentar no reino espiritual. Tanto nos céus, a parte boa, positiva, quanto para as hostes, os governadores tenebrosos desse mundo, os demônios, os espíritos, enfim. Depois disso, nós vamos para curar enfermos, que demanda também um outro nível de fé. Porque as enfermidades, elas têm uma série de causas. As principais, aparentemente, pela perspectiva bíblica, na conjectura daquela época, as principais eram espirituais. Hoje eu acho que o inimigo diversificou bastante. Então ele criou-se novas formas, mas sempre o início, sempre tem uma conjectura espiritual. Sempre. Desmonta ela e depois parte para as demais. Mas isso é um pouquinho complexo. Vamos passar na segunda e depois nós vamos para a terceira. Ok? O propósito é que pelo menos até abril e maio do ano que vem, todos estejam ativos e plenos. Assim como houve uma melhora, não sei se vocês perceberam, mas eu autentico essa melhora, na espiritualidade de todos, quanto a renovo ou batismo no Espírito Santo, quanto ao dom de línguas e o despertamento profético para os demais dons, tem que haver agora essa mesma evolução na guerra espiritual e também no discernimento e na atuação quanto a combater e curar enfermos. Combater enfermidades, resolver enfermidades. Tudo bem? Então, nós queremos vai ser entre maio e junho. Vocês espero que estejamos bem evoluídos nessas 3 áreas atuantes da igreja. Tudo bem, gente? Vocês estejam aptos, batizados com o Espírito Santo, ativos espiritualmente, falando em línguas, discernindo profeticamente, fazendo guerra espiritual sadia, passando do primeiro nível de libertação para o segundo nível, que o segundo nível é mais longo, demora mais, que é cura interior, restabelecimento, posicionamento emocional, psicológico, mentalidade, e sabendo discernir
enfermidades e combatendo elas. No nome de Jesus, amém? Depois disso, os sinais seguirão aos que creem. Então você precisa estar bem nessas 3 áreas básicas da nossa vida espiritual para que os sinais te sigam. O sinal não é para os incrédulos, gente. O sinal segue aqueles que creem. Os incrédulos vêm seguindo os sinais. Eles olham e falam, ai, que isso aí? Aí eles vêm. Mas os sinais seguem aqueles que creem. Nós cremos, nós vamos antes. Nós fazemos antes. Aí os sinais, as consequências. Os sinais eu vejo como um extra de Deus. Nós agimos, interagimos com Deus e vivemos as respostas dessas interações, colhemos, avançamos. Depois disso, em fé, aí os sinais começam a seguir a gente, que são manifestações extras da parte de Deus. Tudo bem? Aí os incrédulos ficam assim, ó, e vêm atrás. Amém? Um livreto, ele tem 30 páginas só. A Carol disse que conseguiu comprar. Então ele está atualizado. Esse livro, gente, foi escrito em 1940, se eu não me engano. Kenneth Hagin. E ele é um resumão meio resumido mesmo, daquilo que nós trouxemos, mas de forma muito prática. Na verdade, ele é um manual para líder. E ele explica como você batizar pessoas com o Espírito Santo. Ele dá uma ajuda, assim. Ele dá algumas orientações segundo as experiências do Kenneth Hagin, que é um dos pioneiros a trazer esse mover, a divulgar no mundo moderno o mover e o atuar do Espírito Santo na igreja, a trazer de forma mais emancipada, mais didática, que trouxe aí, principalmente nos anos 90, esse mover, um entendimento maior, a quem ele ministrou, a quem ele foi multiplicando. Tornou-se mais tangível para nós, pentecostais, tudo bem? E aí ele tem uns apanhados, os 2 primeiros capítulos, 7 pontos que nós devemos observar, que a pessoa que está a fim de buscar o Espírito Santo, e são muito esclarecedores, de interagir com o Espírito Santo, e depois 10 pontos que diz da necessidade de se usar o dom de línguas, de se ter o dom de línguas, de dominar o dom de línguas e a aplicabilidade dele. Tá? Hoje eu acho que vai dar tempo só de falar de como se, não só buscar o batismo, mas como você interagir, como você ficar em Deus e receber de Deus quando você está embaixo de um mover. Entendeu? No congresso, no momento ou no culto assim específico, alguns cuidados você deve tomar, e a amplitude, o embasamento bíblico, que é o mais importante para quando você estiver se movendo. Tudo bem? É isso que nós vamos ver hoje. Se quiser continuar no sábado que vem, aí nós vamos ver 10 pontos chaves resumidos da necessidade de ter o dom de línguas, fluir no dom de línguas e qual é a aplicabilidade dele. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Amém. Beleza. Então vamos lá. Isso aqui vai ser bem uma revisão mesmo. Só que eu preciso que vocês sejam práticos. Eu sei que vocês são corridos, a vida de vocês é corrida, na semana é corrido. Só que se vocês quiserem, eu vou ser bem sincero com vocês, irmãos. Evolução espiritual demanda de aplicabilidade da palavra. A aplicabilidade da palavra demanda de entendimento, memorização e exercício de fé. Exercício de fé seria o quê? Fazer o que você entendeu. Ou agir segundo aquilo que você entendeu. Sem isso, irmãos, não adianta. Você não vai evoluir espiritualmente em nada. Em nada. Por isso que esse assunto é o básico da vida cristã. Você começa com ele. Porque com ele, se embasando, utilizando do embasamento bíblico, do esclarecimento bíblico, da nova pessoa que você é, você consegue ir se desenvolvendo espiritualmente. Entendeu? Sete passos para receber o Espírito Santo. Para aqueles que já receberam, você fica com esse embasamento mínimo, esse mínimo de esclarecimento,
também para você receber impartições, moveres de Deus, tá? Existem algumas coisas que não é decorar. Muitas pessoas decoram. O importante é que você saiba qual situação da sua vida, ou diante de um ministério, ou algum desafio da sua vida, ou um embate espiritual, ou uma contestação de alguém, seja quem for, ou de você mesmo, você precisa de ter um entendimento de algumas verdades bíblicas. Sem isso, gente, não adianta. Vou dar um exemplo para vocês. Caramba, eu sou nova criatura, nasci de novo, sou de Jesus, sou crente agora, sou filho de Deus, tal, beleza. Alguma situação da vida ou algo que você tenha contato pode te questionar. Quem é que te garante que você é filho de Deus? Que isso? Que agora você vai para o céu? Que isso? Pode ser um questionamento da sua mente, pode ser um sonho, pode ser um filme, pode ser uma literatura, pode ser uma pessoa, pode ser seu chefe, pode ser o seu amigo, pode ser seu inimigo, pode ser seu cônjuge, pode ser seu filho. Alguém ou alguma situação, pode ser um anjo, pode ser um demônio, pode ser qualquer um, pode ser Deus, pode te questionar. Você é salvo? Você vai dizer, sou. Sou. Pela fé. Sou, que é tudo pela fé. E aí, essa pessoa ou essa situação vai te questionar qual que é o substrato dessa fé. Qual que é o substrato? Esses substratos se formam de duas formas. Primeiro, o seu entendimento, que é a sua experiência pessoal, que é a verdade que o Rebolum falou lá no congresso. O que você viveu, a sua experiência, o que fez na sua vida, o que ocorreu na sua vida, entre você e Deus, que fez você, que te traz essa verdade latente de que você é salvo. Você tem que saber explicar isso. Se você não sabe explicar isso, ou você não teve uma experiência com Deus no que diz respeito à salvação, ou você não sabe discernir essa experiência. Como que fica mais fácil de você discernir essa experiência? Quando você tem fixado na sua mente, no seu entendimento, o embasamento da palavra disso. Quando você consegue entender que na sua vida, algum determinado acontecimento fez um paralelo com o que está escrito na palavra. E que houve uma aplicabilidade voluntária ou involuntária da sua parte da palavra de Deus. Vou tornar isso um pouquinho mais prático. Por exemplo, lá em João capítulo 14, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Verso 17, a saber, o Espírito da verdade. Diga, o Espírito da verdade. O qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João, capítulo 14, no verso 16 e 17. As duas coisas... tem um ponto mais para frente que vai falar isso. Uma das coisas que nós temos que ter a percepção do seguinte: para receber algo de Deus, principalmente o Espírito Santo, ou o batismo, ou a continuidade do ministério dele, que seja o dom, seja uma unção, uma impartição, vocês têm que entender o seguinte: isso é para quem é? Aí eu pergunto para vocês, isso é para quem, gente? Os filhos do salvo. Ok, filho e salvo a gente entende que tá ali junto. Não existe filhos que não serão salvos, né? Filhos que desviam, né? Filhos que fazem igual o filho pródigo, né? E aí não deu tempo ainda dele participar da festa, ok? Porém, todos os salvos são filhos, ok? Entendimento que anda junto, porém tem que tomar cuidado, ok? Tudo o que Deus faz são para os tem que tomar cuidado com isso, porque nem todos os filhos serão salvos. Então, o que Deus faz pelo Espírito Santo são para os salvos. A primeira coisa que bate, será que eu vou receber algo de alguém? E eu acho que esse é o principal déficit que nós temos com as pessoas aqui, o quadro que tem aqui, quem não consegue evoluir. A pessoa não consegue avançar o nível de fé em que ela possa apossar-se
daquilo que o Espírito Santo tem para ela. E isso, quando você vai diagnosticar essa pessoa, você tem que ver, será que essa pessoa não está com déficit da falta de entendimento da salvação dela? E estando com déficit do entendimento da salvação, tem que se trabalhar aí. Isso não é um grande problema, gente. É normal. Às vezes a pessoa teve um histórico num ministério que ela não teve uma dinâmica em que foi colocada nela, trabalhada nela, a perspectiva da salvação, com a ilustração e contextualização da palavra. Então fica difícil para a pessoa, mesmo ela tendo fé em Deus, entendendo, mas fica difícil para a pessoa ter a clareza dentro dela que ela é salva. Ela tem a fé, ótimo, e é isso que é preciso para ser salvo. Só que para você emancipar, você distribuir, você abrir, exibir no corpo e para o mundo, é preciso ter uma conjectura, um engajamento da verdade que é a palavra com a sua vida. Tá meio estranho, né? Mas vai descomplicar. O entender, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não, mas não é só ouvir mecanicamente, porque senão era só botar, ouvir e tal. Quando é esse ouvir, que nem no exemplo do Cornélio, ouvindo ainda o Pedro explicar para eles, o Espírito Santo caiu em cima deles. Por quê? Porque o Espírito Santo encontrou já embasamento e clareza na estrutura dele que ele poderia receber já o Espírito Santo e começar a falar em línguas de imediato. Mas aí você está falando de alguém convertido. O Cornélio já era convertido. Ele já era convertido a Deus, mas não através do Senhor Jesus. Então ele só precisava ter a clareza de que o Messias prometido pelo Deus de Israel já tinha vindo. Então você vê as pessoas em Atos sendo batizadas pelo Espírito Santo muito fácil, principalmente aquelas que já tinham a fé em Deus, no Deus de Israel, no Deus da Bíblia, mas estava lhe faltando a promessa, o Messias. Quando chega o Messias, reconhecimento do Messias, e o Messias é glorificado no entendimento da pessoa, o Espírito Santo entra na hora. No nosso contexto ocidental, é um pouquinho mais difícil, porque na nossa grande maioria, nós não conhecemos a Deus e não somos convertidos a Ele. Nós não temos clareza total de que Deus existe. Então, pode-se levar um tempo em você pegar a pessoa e trazer essa clareza, esse fundamento para ela. Olha, existe um Deus que criou todas as coisas. Falar, isso fala-se muito na igreja, muito fácil falar. Viver é outra coisa. Por isso que você tem pessoas na igreja que não desenvolvem espiritualmente em nada. E elas vivem a vida delas antagônicos às verdades da palavra. Ela até quer, mas ela não consegue viver a aplicabilidade da palavra. São pessoas insensíveis espiritualmente, são pessoas insensíveis à palavra de Deus, ao mover de Deus, não são engajadas com a igreja, mas ficam aqui no meio porque sabem de alguma forma que isso é o certo tal. Mas não há sempre há um abismo entre as coisas de Deus, o agir de Deus tangível e a vida dessa pessoa. E nós não podemos ser elas, mas nos deparando com elas, é preciso de um trabalho fundamentado, inteligente, progressivo, a fim de trazer essas pessoas para Deus. Essa é a nossa intenção aqui, esse é o nosso trabalho aqui. Entendeu? Não importa o estado que a pessoa esteja, a igreja tem que atuar nisso. A primeira fase é sempre trazer a clareza e a aplicabilidade da pessoa. Você diagnostica, porque essa pessoa ela tem anos de igreja, mas tem pessoas que têm anos de igreja, gente, 10, 15 anos. Ela não faz ideia de que Deus é real. Ela não consegue, isso não é verdade para ela. Porque quando você confronta, mas qual que é a sua base esclarecedor? Qual o substrato da sua fé? Me mostre a sua fé. Como é que você mostra a fé? Declarando. Você declara a sua fé. Primeira coisa de demonstração de fé. A todo aquele que crê, confesse a Jesus como seu Salvador, então recebe Ele como Salvador e você vai ser salvo, ok? Então você declara, ok, me mostre a sua fé sem as obras, não tem como. Obras é quando você entende e se move em relação a isso. Quando você tem uma obra e você se move,
há um encaixe daquilo que você declarou como fé, daquilo que você quer, que é intangível, com aquilo que é real, que você manifestou. E aí vira uma verdade na sua vida. E aí você consegue explicar de forma natural. Olha, eu sou salvo porque aconteceu assim, assim, assim comigo. E mediante isso aqui, e o que está na palavra de Deus, que é isso, não tem como eu não ser salvo. Não tem como eu não ser salvo. E se você quer, eu vou te ensinar como que viver isso também na sua vida. Você precisa viver essa experiência de salvação. Uma pessoa que viveu essa experiência de salvação não tem como voltar atrás. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá, aqueles que provaram do dom genuíno de Deus, das riquezas da salvação, é impossível que volte atrás. A grande maioria dos desviados, dos que voltaram, nossa, mas ele pregava, ele cantava, então, não provou genuinamente de uma experiência com Deus. Aí você fala assim, por que você diz isso? Porque eu vivi a minha experiência e eu sei até onde eu vou e até onde eu não vou. Pecar depois de uma experiência verdadeira de salvação é uma coisa. Desviar-se, o texto fala desviar-se, é combater aquilo. É uma outra coisa. 99% das pessoas não tiveram uma experiência de salvação. Viveram ali uma sinergia com algumas pessoas e pela fé ela passou a crer na salvação. Viver é simplesmente eu chegar e perguntar, beleza, você se considera salvo? Ah, ok. O que teve na sua vida? O que aconteceu com você? Qual é a sua experiência que te fez, marcou essa salvação em você? Porque, irmãos, um dia vão comprovar que a Bíblia é mentira. Um dia vão comprovar, olha, cientificamente, vão trazer tudo. Deus não existe, isso foi um devaneio e tal, vão trazer tudo, ok. Vão arrancar do seu intelecto, que é bom servir Deus, já estão fazendo, né? Vão arrancar do seu intelecto que servir a Deus, que ter o Espírito Santo, que falar em línguas é coisa de doido, isso é coisa de gente imbecil, de gente trouxa, gente burra. Ok, arranca a experiência do que você viveu. Arranca a experiência do que você viveu. Por isso que o Evangelho e a palavra vai andar até sem Bíblia escrita. Porque o Deus quer a Bíblia escrita nos nossos corações. Com testemunho, espírito e verdade. Verdade que nós vivemos. Vai ter tempos que nós não vamos ter isso aqui, gente. Normal, já está anunciado pela palavra, isso já é verdade no mundo contemporâneo. O que vai sobrar é isso aqui aplicado como testemunho real na nossa vida. Beleza, olha, você está me dizendo, nossa, tudo aquilo lá que está escrito aqui, os códigos são tudo mentira. É tudo mentira. Ok, mas o que eu vivi? Que nem eu já falei várias vezes. Tem um pastor famoso que soltou um vídeo de 5 minutos falando que o dom de língua dos pentecostais é falso. Beleza, ok. Agora fala para mim que é mentira, é falso, o que eu vivi com o dom de línguas na minha vida. E a mudança e a evolução espiritual, intelectual, cultural, social, que não só eu, mas todo mundo que vive comigo testemunhou quem eu era antes e depois. Fala que isso é falso. É só alguém falar. Ninguém pode falar para você, você não ama a Deus. Você não ama tal fulano. Eu digo o que tem aqui dentro. O que está aí dentro é só você que diz. Então, se Deus escreveu alguma coisa, tem alguma verdade aí dentro de você, ninguém arranca isso. Ninguém consegue arrancar isso. Quantos estão entendendo? A salvação tem que ter esse nível dentro de você. Tem que ter esse nível. Se você não consegue exercer o fundamento da salvação nesse nível, que é o primeiro, único, básico, inicial, as outras coisas ficam muito difíceis de acessar. Dá para acessar? Dá. Por uma fé que você tem que arrancar esse tipo de fé, que você arranca o seu racional, arranca tudo, e você fica ali repetindo ali, lutando com Deus. Lutando com Deus. Talvez 1 ano, 2 anos, 20 anos, 15 anos, para você arrancar alguma coisa. Não é o que a graça que o Senhor conquistou para nós. Não é arrancar, mas é viver de forma real e verdadeira. Beleza? Existem, então, alguns embasamentos que traçam paralelos na nossa vida.
E isso são verdades alocadas dentro de nós que não podem ser tiradas. Uma delas é a salvação. Ok? Uma vez colocado isso, quando você tem convicção que aquilo que tem na palavra é para você porque você é salvo, então você tem que viver isso. Por isso que eu falo, é impossível cristãos, pessoas convertidas a Deus através do Senhor Yeshua, não receberem o Espírito Santo, não falarem em línguas, não expulsar demônios e não curar enfermos. É impossível, gente. Ah, mas por que isso não é verdade? Então, porque não estão trabalhando. Então vamos trabalhar para chegar nesse ponto. Tudo bem? Tudo bem? Sim. No Atos capítulo 2. Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Aí Atos capítulo 2, do 32 ao 33. Vamos rapidamente já seguir com esses pontos de observância, que é um enunciar, é um resumão daquilo que nós vemos até hoje. A respeito da necessidade e o quanto que Deus quer encher você com o Espírito Santo, tudo bem? Não só batizar, mas encher. Não só batizar, mas encher. Deus deu o dom do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tem que haver esse entendimento em você. Uma vez que você tem um entendimento que é salvo, ok? Plena convicção disso que é salvo, você tem que entender o seguinte, que Deus já mandou o Espírito Santo. Jesus mandou que esperassem até o momento certo, lá no primeiro vídeo, na primeira aula, nós tentamos contextualizar o porquê que havia a necessidade da espera daquele momento específico para isso. Uma vez derramado, já está aqui. O que os salvos têm que fazer é acessar e pegar aquilo que foi dado. Deus já nos deu. Aí começa aqueles filtros. Ah, mas eu não recebo. Tá, beleza. Ah, mas eu não recebo. Enxerta a palavra. Creu. Ah, estou crendo, mas não recebe. Ok. Então vamos recuar um pouco. Está faltando salvação. Está faltando convicção da salvação. É sempre o feedback. É sempre o feedback. Entendeu? O Espírito Santo tem estado aqui neste mundo a partir de então. O crente deve saber que depende dele receber o dom do Espírito Santo. Ele não precisa implorar para que Deus lhe dê plenitude do Espírito Santo. A incredulidade implora, a fé canta a vitória. Esses são todos trechos do livro do Kenneth Hagin. Não existe, isso que eu vou falar é até um pouco, aparenta ser desconjectural. Em algum momento, de todo o tempo que nós estudamos, nós vimos que precisamos jejuar, orar, subir monte, fazer campanha para receber o Espírito Santo? Tanto na narrativa bíblica tinha isso? Na perspectiva bíblica, há necessidade disso? Não. É muito mais acessar porque você é salvo. Você está dizendo que eu não preciso orar, jejuar? Não, isso é coisa normal. Coisa normal de quem quer ter uma vida espiritual ativa. Isso é básico. Básico do básico. Pessoas de outras religiões fazem isso. Isso é básico do básico. Entendeu? Isso não te traz outras coisas, mas não o acesso às coisas de Deus através do Espírito Santo. Não é necessidade disso. Não é porque é óbvio. A oração agora com o Espírito Santo, falando em línguas, interpretando, agindo profeticamente, vendo, sentindo, interagindo, é óbvio que na sinergia da oração você vai se tornando uma pessoa espiritual muito mais ativa. Ok? E aí você começa a ter mais coisas daquele que não interage. Oração é interação com o reino espiritual. Não é só chegar lá e ficar, meu Deus, me perdoa-me, Deus do céu. Sim, existe um nível, né, umas horas que a gente está ali, fala, meu Deus, eu só tenho que pedir perdão, nossa, que cagada, tô horrível. Me perdoa, beleza. E aí, você não pode ser só isso. A nossa oração não pode ser só pedir perdão e misericórdia, mas viver, uma vez vivendo perdão e misericórdia de Deus, você vai galgar outras coisas de Deus. Aí você desenvolve. Quando as pessoas falam, eu tenho uma vida de oração, ok. Tem que se entender então que é o seguinte, é uma pessoa que é ativa espiritualmente. E aí eu modulo mais ou menos 4 ou 5 tipos de oração.
que é interação com o reino espiritual, aonde está um monte de coisa, inclusive o nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso relacionamento espiritual, nossa vida espiritual, ela é, antes de tudo, para chegar-se perto a Deus, para interagir com Deus. Mas tem uma série de coisas do reino espiritual que nós precisamos fazer. Qual a primeira coisa que o Espírito Santo fez, impulsionou, empurrou, orientou a Jesus a fazer assim que ele foi cheio do Espírito Santo? Assim que ele foi batizado com o Espírito Santo. O que a Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu? Para jejuar, porque jejum demanda isolamento, não falar com ninguém, não trabalhar, não ouvir ninguém, não fazer nada. Isso é o princípio básico do jejum, ok? Depois disso, as privações, aí ele vai entrar em sinergia espiritual e orar e tal e tal. E aí o que ocorreu? Depois de 40 dias? Teve fome. E Aí foi servido por Jesus. ele, tendo fome, apresentou uma necessidade, o inimigo percebeu e chegou perto dele. Entendeu? Então, toda a sinergia de jejum se resume mais ou menos nisso. É óbvio que tem muitas aplicabilidades. E nós temos que pegar como exemplo, principalmente, os Jesus relatados no Novo Testamento. No Antigo Testamento tinha um outro contexto. Mas você tem que entender os dois, mas o principal para nós cristãos iniciarmos é entender a aplicabilidade no Novo Testamento. Assim que Jesus recebeu o Espírito Santo, ele viu, ouviu, sentiu. O Espírito Santo já conduziu ele. Agora ele é um filho de Deus, agora Deus testificou, esse é meu filho amado. Acabou. Então, o Espírito Santo conduziu. Pessoa cheia do Espírito Santo deve ser conduzida pelo Espírito Santo, ok? E a primeira coisa que aconteceu foi ter o confronto. Por isso que eu troco a ordem também. Lá em Lucas, ela fala primeiro expulsar demônio. Jesus falou expulsar demônio. Mas ele foi batizado. Então é melhor a gente ser batizado com o Espírito Santo primeiro. Depois a gente confronta o inimigo. Você vê que é o mesmo paralelo. Jesus foi batizado com o Espírito Santo conduziu ele a jejuar no deserto e ele teve um entrave, uma guerra com Satanás. E como é que Jesus venceu Satanás? Como é que Jesus venceu? A gente repete isso. Foi pela palavra. Ok, foi pela palavra. Não foi pela palavra? Ele só declarou a palavra ou ele vivia a palavra? É aí que está o código. Jesus só não repetiu o verso. Fica repetindo para o demônio. Agora chega o demônio, ó, está escrito no Salmo tal, capeta. Porque você vai entrar em embate com o demônio, ele vai fazer igualzinho fez com Jesus. Sai! Quando é muito fraquinho, muito chatinho, a legalidade da pessoa vai que ela sai rapidinho. Pode ter que falar, não vou sair. Fala, como não? Se você está na frente de um filho de Deus que recebeu autoridade pelo sangue do Cordeiro, pela igreja, você vai sair? Ele, não vou sair. Aí você vai ter que ir para a palavra, certo? Só que você tem que ter vivido aquilo que você vai mostrar para ele. Não viveu, ele já rastreia pelo seu cheiro, pelo seu medo. Ele vê que você olha para a esquerda, para a direita. Ele vê que você vacilou, ele monta em você e te bate. Te bater não é aquele bater não ali. Não, falou, beleza, ó, eu vou sair daqui, mas eu vou entrar na sua vida. Na verdade, vamos trocar então, ó. Vou pular em você. Tá entendendo? Só que ele não fala isso, gente. Faz aquele show, faz aquela coisa, aí vaza. Aí ele saiu da pessoa e entrou em você. Ou ele chamou um amigo, ó, faz o seguinte, Joe, ele anunciou, me mandou, mas ele não vive. Nós temos aqui os relatos aqui, ó, do pessoal que anda com ele, ó. Não, ele não vive. Então, faz o seguinte, agora você vai pegar ele. Anunciar a palavra sem viver, sem ter uma experiência, é uma coisa. Porque se ele contestar, você vai falar o seguinte, a mesma coisa da salvação. Entendam, Espírito Santo é um espírito, não é? O demônio é um tipo também de espírito. A tecnologia, digamos assim, desculpa usar esse termo, a tecnologia que age em um, age no outro também. Se para você receber o Espírito Santo, você tem que narrar, ter convicção real do princípio da salvação na sua vida, para expulsar um demônio, você precisa ter a real clareza, o fundamento de que você é salvo dentro de você, mas não declarando só a palavra, mas declarando algo que aquilo é real na sua vida que você viveu. Marcos, não sei se você vai falar mais na frente, mas na
passagem que os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiu. E Jesus falou, né? Geração incrédula, até quando está convosco? Porque aí sim, depois que ele já não estava mais, aí veio um outro nível de autoridade. E eles ainda não tinham vivido o sangue do Cordeiro e a remissão completa que tinham lá. Você não tem, depois da morte de Jesus, algum discípulo não falhando, expulsando o demônio. Você não tem essa narrativa mais. Então ali estava em treinamento, estava em contexto específico, né? Mas Jesus já falou, vocês já têm o suficiente para ter, vocês já tinham o suficiente para ter acessado aqui. Mas tudo bem, vai. Tudo bem. Foi lá e fez. Depois que estava tudo completo e eles tinham recebido o Espírito Santo, era muito difícil. Provavelmente todos nós, no lugar dos discípulos, também ia lá e não ia expulsar. Não ia conseguir expulsar. Mas eles já tinham expulsado alguns antes. Só que aquela casta específica... Então é uma coisa muito mais completa, muito mais... que demandava também com até a própria pessoa, já uma enfermidade muito mais complexa que nós vamos estudar lá na frente. Entendeu? Vai. Você quer perguntar então, você está dizendo que um dos critérios para expulsar demônio é você jejuar, porque você vai estar vivendo a palavra. Não. Aí ficou um pouco confuso Não. para mim. Tá, beleza, vamos lá. O que eu trouxe, ó, o raciocínio, o entendimento é o seguinte: para você receber o Espírito Santo, você tem que ter um esclarecimento real da salvação. Porque o Espírito Santo é uma coisa para salvo. Expulsar demônio também é coisa para salvo. Então, se um demônio resistir e não sair, é porque não é que ele está desavisado, é porque ele quer verificar no mesmo nível do Espírito Santo o quanto que você é salvo. Você entendeu? Então, quando você passa por essa linha, você cruza essa linha para receber o Espírito Santo, você já cruzou essa linha da base real da salvação na sua vida. Então, quando um demônio te resistir, não é que o Espírito Santo estava te resistindo, mas é que para ele cair sobre você, precisou de você cruzar essa linha de sim, uma experiência de salvação na minha vida, que ninguém tira, demônio, nem você, desgraçado. Então você vai sair. Você vai sair. Quando ele perceber, falou, não, é salvo mesmo. Ele zarpa. Ó, eu ouvi um caso, na verdade, não sei quando eu ouvi, acredito que seja verdadeiro, que a pessoa foi expulsar e o demônio falou que a pessoa tinha pecado. Não vou sair porque você pecou. Aí ele usou a palavra, mas o sangue de Jesus não foi feito de todo pecado. Então o demônio testou ali, mas ele tinha consciência que até mesmo independente do pecado, o sangue de Jesus tinha poder. Então pode acontecer. Nesse nível de clareza. Porque, ó, para receber o Espírito Santo... É igual, porque para receber o Espírito Santo, a pessoa estava sem pecado? Estava purificada e santificada? Não! Ela cruzou a linha. Cruzou a linha da salvação. Bom, eu sou salvo agora, acabou. Eu sou salvo. Não é que eu sou purificado, não, eu sou salvo. A consequência da salvação aí é uma vida santa, uma vida de devoção a Deus, uma vida de desconstrução de anos de pecado, de sinergia contaminada que você tinha. Isso é consequência da salvação. Mas quando chega o demôniozão, ele olha seu perfil, levanta a ficha, os outros trazem para ele. Beleza. A primeira coisa que vai pegar, salvação. Você está em pecado. Aí o cara fala, mas quando eu não preciso... É justamente o pecado que me faz estar aqui. Que quanto mais pecado eu tenho, mais sangue do Cordeiro tem sobre a minha vida. E esse sangue é poderoso para me santificar. Agora você não tem direito a esse sangue. Sai, desgraçado. O rei Davi foi exatamente isso. Ele era um rei, pecava, se arrependia e... Deus teve que ilustrar de forma grandiosa um homem segundo o coração dele. Porque para ser segundo o coração de Deus, até pecador. Pecador nojento. Pecador igual nós. O que faz a gente o que faz a gente arrancar suspiros do coração de Deus, não é a nossa capacidade de não pecar, mas é uma vida sincera, rasgada diante de Deus, igual Davi tinha. Fala, Pri. Você fez assim, não fez? Foi no mosquitinho que tava passando? Não, porque assim, a partir do momento que a gente tem esse junto, a gente tem essa vivência, automaticamente a gente vai orar e vai jejuar. Então, assim, você estaria preparado, né, quando fosse expulsar o demônio.
depois a gente vai ter um módulo só sobre jejum, né? O jejum é um instrumento só de diagnóstico. Vou ser bem sincero, o jejum é um instrumento de diagnóstico. Por exemplo, tem alguma ocasião, a pessoa vem aqui, ora por Natal, tá acontecendo alguma coisa na situação. Ah, beleza, vamos orar, vamos orar. Aí passa uma semana, a pessoa volta, e aí, filha, melhorou? Tem lá? Não, só piorou. Ixi, então é do cão mesmo. Quando piora é porque é o cão que tá lá. Então ele já sassaricou. Beleza, então vamos orar mais. Ora mais um pouco. Aí passa um tempo, volta. Melhorou? Não. Ah, tá. Você está engajado na palavra? Engajado, não estou perguntando se a pessoa está em pecado. Eu falei, você está fundamentado na palavra? Há uma clareza? Isso aí foi discernido por alguém? Você está no lado certo ou está no lado errado da situação? Aí tem que discernir e tal e tal. Tá, beleza. Olha, realmente você está. Ok, beleza. Então vamos orar de novo. Tal. Resolveu? Não, tá piorando mais. Beleza, então nós vamos jejuar. Jejuar, os dois saem. Gente, é tão simples o conceito. Sai de tudo. Não trabalha, não fala com ninguém, não ouve ninguém, não fica nada e fica diante de Deus até você conseguir se sintonizar e entender o que está acontecendo no reino espiritual. Só que talvez não precisa nem de você falar com Deus. Você já vê o cão. E aí você vai lá e tira ele. É isso. O grande problema no reino espiritual é porque Jesus se declarou como Filho de Deus. Aliás, Deus o autenticou que ele era o Messias. Aí o reino espiritual e tudo ouviu. Então o reino espiritual, as trevas inteiras começou a se mover. Falou, como assim chegou o reino de Deus? A gente tentou matar ele, tentou rastrear, pegou o Herodes, não deu certo. Beleza, ele está aqui, né? Beleza. Aí o Espírito Santo, já vendo toda a sinergia, falou, faz o seguinte, Jesus, vai atrás do problema, vai lá resolver o problema. Aí ele foi, entrou, ficou isolado sem nada. Aí o inimigo observando, falou, vamos pegar ele. E qual a primeira coisa? É padrão, os demônios agem segundo esse padrão. O reino espiritual diz, qual a primeira contestação de Satanás com Jesus? Se tu és filho. Primeira coisa que o demônio vai fazer na sua vida. Se tu é mesmo quem você fala que é, se você quer me expulsar mesmo, para me expulsar tem que ser filho de Deus. Tem que ser salvo. Porque ele vai pegar um monte de filho e vai dar uma rasteira. Ele tentou dar uma rasteira no filho, o filho mesmo, né? O primogênito. Ele tentou dar uma rasteira. Nele não pegou. Mas tem alguns filhos que ele pega. Por isso que nem todo filho é salvo. Nós apresentamos o reino espiritual como salvos. Lá em Apocalipse diz o seguinte, que aquela multidão de vestes brancas eram os salvos. Porque tem filho que, infelizmente, não pela doutrina calvinista. A doutrina calvinista diz que tem filhos que foram escolhidos para não ser salvos. Não, isso é do demônio. Tem alguns filhos que não vão conseguir ser salvos. Que, por alguma conjectura, vão desviar do caminho, vão voltar, então tem que tomar cuidado. Você vê isso claramente, por exemplo, ele fala da nação de Israel, né? Ele fala, ainda que vocês sejam tão grandes como a areia do mar, somente 1/3 de vocês vai ser salvo. Só, assim, a identidade de filho, gente, é muito forte. Nós precisamos usá-la, ela é real. Mas para embate no reino espiritual, é salvo. É salvo. Porque em Apocalipse diz que parece que a identidade definitiva de atuação da igreja, do povo de Deus, é na sinergia de salvo. Onde você exerce a autoridade de Deus. Mas não existe salvo que não é filho. Não existe salvo que não é filho. Entendeu? Não existe salvo que não é filho. Existe filho que não é salvo. Mas salvo, não existe salvo que não é filho de Deus. Tudo bem aí? Então, o Espírito, por isso que é tão latente. Não, gente, é que nem videogame. Os videogames mais antigos, não sei como é que é os novos. Você não vai para a segunda fase se não completar a primeira. Não dá para ir. Não tem golpe. Não tem. A experiência da salvação já é uma peneira que você passa assim, ó. Você já consegue detectar o problema que as pessoas têm de não conseguir. Então tá faltando clareza e fundamento. Aí você fala assim, tá, beleza. Então você quer dizer que eu não consigo falar línguas e você esteja pensando que talvez eu não tenha clareza na salvação. Beleza, isso. Aí nós vamos sentar na mesa e falar, então me mostre qual a clareza, qual a experiência. Aí a pessoa fala, olha, não é que eu tive alguma experiência assim. Então, você crê, ótimo, isso já é ótimo. Só que você tem que transformar isso em fé, transformar isso em ações. Para você escrever uma história de testemunho na sua vida,
ser registrado dentro de você. Enquanto você não tiver uma experiência, um ponto inflexível na sua vida, em que a palavra foi viva e eficaz no mérito da salvação, não consegue romper. Não consegue romper. E aí nós vamos ter que trabalhar com essa pessoa até ela conseguir. Como é que a gente começa a trabalhar? Então pega o histórico dela, tal, da vida, você estava numa igreja assim. Na grande maioria das vezes, a igreja até era pentecostal, até estudava, mas não trabalhou a necessidade específica da pessoa. Não preencheu a lacuna dela com o entendimento da palavra no molde dela. Então você vai ministrando, vai cuidando e enxertando e vai. Uma hora a pessoa vai. Entendeu? Uma hora vai, na grande maioria. Tem algumas pessoas que podem apresentar alocações contrárias, percepções contrárias da salvação. Que aí por alguma experiência ruim, elas entenderam o gatilho errado da salvação. Para ser salvo tem que ser aquilo, para ter aquilo. Não, aí com correção, ajuste, ministração também a gente faz isso. Entendeu? Depende muito do histórico, da percepção da vida espiritual que a pessoa teve. Beleza? Eu acho que eu não respondi exatamente o que você me perguntou, né? Não, mas ficou claro. Ficou claro, né? Beleza. Os principais pontos que chegam. Primeiro, você que vai receber, se apossar daquilo que está sendo dado para Deus. Ok? Quando eu digo assim, você vai ser cheio do Espírito Santo, ou você vai receber aquilo. Ok? Eu vou. Por quê? Já tem que vir automático você, porque eu sou salvo, eu sou filho e sou salvo. Então aquilo que está sendo ministrado sobre a sua vida é para você. Não precisa ficar dizendo, será que é? Será que é isso que Deus tem para mim? Gente, presta atenção. Uma vez salvo, uma vez filho de Deus, você tem que ser feliz, você tem que ser forte, você tem que triunfar, você tem que prosperar. Você tem que guerrear e vencer e triunfar. A nossa vida vai ser só triunfo e vitória? Não. Não. Mas você nunca entrou na batalha para perder. Entendeu? Aí entrou, não, faltou ali um ajuste, devia ter aquilo. Perdi nessa. Perdi essa batalha, mas não perdi a guerra. Vamos continuar. Ajuste, projeto, inteligência. Da próxima vez eu vou preparar melhor. Vou ajustar melhor. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Por que o inimigo pega a gente? Porque tem uma coisinha chata que ficou assim. Não, tem que parar de falar de bem-estar, porque é só salvação, só salvação. Não. Tudo que Deus proporciona de bom, que a igreja, que Deus bota sobre a igreja, sobre os sacerdotes, para ministrar sobre o povo, são consequências da salvação. Esse aqui é o B.O. Aí a pessoa, olha só o que acontece. Tem pessoas que não têm tanta consciência da salvação assim, e é que elas vão retroalimentando aquilo nelas, aquilo não é verdade, elas não conseguem viver, não conseguem multiplicar, não evoluem espiritualmente, e aí elas chegam perto de outras e elas começam a fazer o seguinte: não, a gente tem que ficar, nada disso aqui, avanço, prosperidade, bem-estar, guerrear e avançar, não. Igreja é só salvação. Por quê? Porque elas estão estacionadas naquilo. E elas vão lutar pela migalha da salvação que cair da mesa. Aquilo para elas é suficiente. O dia que elas conseguirem alcançar a salvação, e aí o princípio está errado, aí para elas está bom. Porque elas só querem entrar no céu. Esse é o grande problema. É que eu não gosto de usar muito esse termo religiosidade, porque acaba... As pessoas acham que a religião é uma coisa ruim. E tudo isso aqui é uma religião, gente. Por mais que hoje, contemporâneo, Deus não é religião. Não, mas isso aqui é o quê? Né? Então, mas é um pouco disso. A religiosidade não é ruim. A religiosidade errada, sem entendimento, sem evolução, sem projeto, isso é errado. Né? Salvação, esses caras, né?
Por que eu estou falando isso? Porque os cessacionistas são assim. O que são isso? Só para eu entender. Batistas, presbiterianos, calvinistas, judaizantes, adventistas, os que combatem o meio, a teologia, a dinâmica espiritual. Entendeu? Não só uma versão. E que eles ficam naquele discurso que parece ser bonito, parece ser religioso. O importante é a doutrina da salvação. Gente, isso não é que é importante, é que é o básico. Sem ela, você não faz nada. Só que a gente não pode ficar parado nisso aqui. Se você é salvo, então você vai lutar pela reconstrução da sua vida. Remissão. Eu tenho uma amiga minha que é muito amiga. E ela fala assim, ela é presbiteriana. Ela fala assim, não, mas ela tentou falar da palavra, você tem escuta, eu falei assim. Eu falei, Gabi, você me conhece. Você conhece? Eu falo em línguas, então você acha que eu sou mentirosa? Aí ela, não é que assim, sabe, eu não soube explicar. Acabou. Quando você bota pro impessoal, tudo bem. Prova pra mim que o que eu vivo é mentira. O que tá aqui é mentira. Prova pra mim. Me salva. Porque se eu tô errado, então eu tô em trevas, não tô? Então me salva. Mostra pra mim. Ela não... É isso aí. Fala, não, é que não é assim. Deus é fantoche. Pô. Usa a gente como fantoche. Mas então a gente pode fazer o que quer, porque a gente vai ser salvo. A gente tem os escolhidos dele. Então, É a predestinação. São todas. Aí vem. Quando você tira a dinâmica do Espírito Santo de uma vida espiritual ativa, você tem que colocar algumas coisas na cabeça das pessoas, né? Aí você fica lá, não, tem alguns que foi salvo e outros que não vão ser salvos. Mas isso é vontade de Deus, não é consequência da vida das pessoas. Então você está dizendo que o sensacionalismo por exemplo, assim, Cessacionismo é uma palavra estranha. Dizer isso é a vontade de Deus, então por isso não vamos contestar. Aí você Não. está dizendo que a gente deve ser oposto a isso, deve ter postura e tomar as decisões mediante a palavra. O cessacionista ele crê o seguinte, que nós não podemos entrar no reino espiritual, isso não existe mais. Isso acabou com os apóstolos. Eles entravam no reino espiritual e mudava as coisas, interagia com as coisas, né? E essa coisa de filho do homem, anuncia os ventos para que esse exército ressuscite. Vai lá, passa para Macedônia, expulsa o demônio, faz aquilo, cura enfermo, tudo isso acabou. E tudo que acontecer agora é vontade de Deus. Então nós espiritualmente não precisamos fazer nada, não podemos fazer nada. Inclusive, como igreja, não lutar pelos não salvos. Porque Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E aquele que Deus escolheu, que vai ser o que não vai ser salvo, não é salvo. Não adianta você querer lutar, não adianta você arrancar o demônio da pessoa, porque ela não vai ser salva. Então deixa ela desgraçada. Chama cessacionismo. É um movimento chamado cessacionismo. Então não adianta nada. Então nós como crentes, nós entramos, Deus fala assim, você agora é meu filho. Ok, aí, beleza. Aí eu olho para minha casa, meus filhos todos zoados, minha família toda zoada, os princípios todos zoados, tudo. Não mexe, não adianta. Deus quer assim, vai ficar assim. Tá de sacanagem, né? Eu olho para minha vida, né? Você só tem que mudar a sua moral, seus conceitos, tal. Você agora é uma pessoa, porque você tem que segurar a sua salvação. Não, mas tudo bem, eu já sou salvo pela fé, né? Já salvo pela fé, ok. Então, e agora? Não, agora tudo bem, agora vive aí. É muito pouco para uma realidade como a igreja. E eu não acho arcabouço bíblico para mim dizer isso. Se achar, se tiver escrito na palavra, a gente vai. Vamos acreditar. Se não tiver, paulada. Primeiro ponto que nós temos que ficar fixado. Ter plena ciência e convicção da salvação. Você só passa desse ponto quando você consegue narrar para você mesmo e depois para outras pessoas a aplicabilidade da salvação na sua vida. Aí você consegue entrar no reino espiritual como salvo. Porque porque a palavra para você faz sentido. Quando você vive algo que está na palavra, ela faz sentido para você. Você consegue transmitir de forma natural. Tudo bem? 2. Ver que todo aquele que está salvo está pronto para receber o Espírito Santo. Mesma coisa, eu vou ler rapidinho as palavras dele. Lá em Atos 2:38, Pedro então lhe respondeu,
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Temos incorporado muitas tradições feitas pelos homens em nossa teologia do Evangelho pleno. As pessoas acham que precisam fazer determinadas coisas ou, de alguma maneira, endireitar a sua vida antes de receber o Espírito Santo. Isso é um problema. Não pode, gente. Gente que acha que só vai falar em línguas, só vai profetizar, só vai ter discernimento de sono quando ele estiver bem, quando ele não estiver fazendo aquelas coisas erradinhas que ela faz. Não, está totalmente errado. A sua evolução espiritual ela vai determinar a sua dinâmica da sua reconstrução da pessoa carnal. E não o contrário. É como se você está dizendo para Deus, olha, eu de forma carnal, quando eu conseguir de forma carnal me resolver, aí eu vou conseguir evoluir espiritualmente, beleza, Deus? Aí um Deus que é espírito fala, mas não é possível. Como é que eu vou ajudar você? Eu sou um ser espiritual. Mova-se espiritualmente, nasça de novo e venha exercer espiritualidade comigo, que eu submeto a tua carne. Agora, não, Deus, eu vou dar um jeito. Então, Deus, beleza, eu vou esperar você. O que você vai fazer? Você vai no psicólogo, você vai na terapia, você vai ler, vai fazer reiki, faz yoga, faz qualquer diabo. Disciplina a tua carne, vira um budista. Disciplina a tua carne e depois você vem para ser cheio do Espírito Santo. Você vai fazer um monte de coisa. Né? Faz um monte de coisa. Depois eu fico te esperando, beleza? Não. São coisas que não... Sinergia, vida espiritual, você é um ser espiritual, uma coisa. Aí você está dizendo, mas você está dizendo então que eu não preciso? Não. É óbvio que, por isso que eu falo, tem uma consciência de salvação, você já, é óbvio, não tem como. Você já começa no movimento de, através da igreja, sendo ministrado, discipulado, treinado, liberto, você vai ter uma vida de remissão, começar a desconstruir aquela vida carnal que você tinha. E você começa a se santificar, você começa a se separar. Santificar é uma palavra que a gente tornou ela muito tal. Santificar significa separado, cortado. Você começa a se separar daquelas coisas que você fazia errado. Aí a gente fala, olha, ele está santificado. Tal. Igreja do povo, igreja pentecostal do povo santificado. Igreja do povo que se foi separado, que se apartou das coisas do mundo, da vida antiga, dos velhos costumes, da carnalidade. As pessoas, porém, ficam com a ideia de que devem fazer algo para receber este dom do Espírito Santo. Nada se pode fazer para receber um presente. Isso é a chave. Essa é a chave. Alguém chega num dia que nem se espera. Quando eu gosto de dar presente, eu gosto de dar presente assim, quando a pessoa não espera. Faz tempo, né, amor? Quando a gente dá um presente, Deus é feio. É quando não espera. Quando ela não espera. Alguém chega, já pensou, a gente está lá, estou lá em casa, chega um cara com a chave de um Evoque para mim. Aí o cara, não, é seu. Aí eu falo, oh meu Deus. Né? Eu já repreendo, né? Que deve ser do inimigo, né? Fala, não, você é do Satanás. Falou, não, Deus mandou eu te dar. Deus mandou eu te dar. Fala, nossa, mas o que eu vou fazer com esse carro? 220 mil vale, né? A mais basiquinha, 220 mil. Eu não acho bonita, não. Só dei o exemplo assim, não. Eu gostaria de outro. Né? Então, aí a gente começa já a pôr empecilhos. É claro que o Evoque, ela vai... Eu falo, não, eu não tenho como ter um carro disso, que eu não consigo me pagar nem o IPVA dela. Eu acho que eu não consigo nem encher o tanque. Mas com o Espírito Santo não é assim. Com o Evoque mas não com o Espírito Santo. Deus chega para você e te fala, eu vou te encher com o Espírito poderoso que criou todas as coisas, com o meu próprio Espírito, com o Espírito que estava no meu Filho, para que você faça as mesmas obras dele e maiores. Aí você olha as obras de Jesus e você fala, não. E esse é o presente. Não é porque não é pelo nosso mérito, não é pela nossa santificação, não é pelo jejum e nem pela oração. É porque ele deu o filho dele foi lá e deu esse bônus para nós. Ele deu. Então nós temos que criar essa mentalidade. Já que ele deu, então dá essa chave aqui que eu vou dar um carro, eu vou sair pinotando agora. E vamos embora. Eu sei que é estranho, mas isso é graça. Isso é graça. Nossa, eu não posso viver essas coisas.
apostólicas, proféticas, essas autoridades, essas coisas, você não pode, mas ele te deu. E porque ele te deu, você vai viver. Acabou. Não tem explicação. Não dá. E deu, deu, tá dado. Você não pode falar pra pessoa assim, né? Mas eu já te dei. Não, mas não, vai lá e devolve e me dá um menor. Me dá um mais zoadinho. Você tá ofendendo a pessoa pode até ir lá, né? O cara chega e volta e não faz o seguinte. Eu tenho um escorte. Me dá um escortinho também, melhor. Porque o escorte eu sei lidar. Agora com o Evoque não. Eu acho que eu nem vou saber dirigir esse carro, né? Aí eu falo, não, mas não é possível. Você tá dizendo, não, fica com ele. Tô te dando. Faz todo sentido, claro, bíblico, né? Só que vai contra tudo aquilo que a gente aprende. Porque a gente aprende que para conquistar eu tenho que batalhar, trabalhar, não posso ganhar. Se eu quero algo bom, eu tenho que ir atrás, eu tenho que lutar e conquistar. Acho que por isso que a gente pega essa questão e fala, se eu me santificar, para me separar, se eu cumprir, eu recebo. Eu acho que desde novo, a gente é ensinado nessa estrutura. Então, o primeiro passo que você está mostrando para a gente é entender que ele deu, o segundo é desconstruir essa ideia. Não que a gente não tem que conquistar, trabalhar, não estou dizendo isso, mas nesse caso, não. A gente recebeu, uma graça que a gente recebeu. Né? Por isso que o apóstolo Paulo falou, as coisas carnais combatem com as espirituais. Aí que tá. Gente, quando vocês fazerem esse clique, eu não sei. A forma que fez em mim é como se fosse um clique. Por quê? O reino espiritual é como se fosse o negativo e o físico positivo. Você tem uma pilha positivo e negativo, né? A pilha no plano físico, ela funciona. Esse lado é negativo, esse polo é positivo. No reino espiritual, a mesma pilha, ele é ao contrário, viu? O que é positivo é negativo e o que é negativo é positivo. Isso que nós aprendemos no reino físico. Nós temos que plantar, trabalhar, senão a gente não colhe. Lutar, suar, porque era tudo o mesmo, mas aí o pecado quebrou. Aí Deus inverteu. Virou penitência e força para a gente arrancar as coisas. Lá no Éden era tudo nosso. Pega que é tudo de vocês. Pecou, virou. O que era positivo virou negativo, o que era negativo virou positivo. Então, o que era pra gente ter recebido, só que é no físico agora. Então é normal, nós temos que aprender desde pequeno. Filho, quer ter as coisas, vai ter que ralar. Seu pai rala pra caramba, você vai ralar mais do que eu. Tem que ralar pra ter as coisas. Tal e tal e tal. Só que quando você chega no reino espiritual, nada. É tudo seu, porque eu já paguei. Então é diferente, porque a realidade do reino espiritual é a mesma do Éden. Criou Adão e Eva, o filho. Pega tudo que é de vocês. Só não pega o que eu não mandar, tá? Isso aqui tudo é de vocês. Você tá entendendo? Mas é muita coisa, é um mundo inteiro. Então é de vocês. Pega tudo. Jesus trouxe o Éden de volta para a sua vida. O Éden é real para nós. Só que nós temos que fazer essa separação. Aí o que nós temos que fazer? Pegar essa realidade do Éden, todas as coisas que nós temos lá, e viver aqui no físico com essa realidade. Só que eu preciso transformar isso, esse poder, essa realidade em frutos na sinergia do mundo físico. Então, eu entro... Uma pessoa normal, sem Jesus, sem Deus, que não tem conexão com Deus, ela trabalha, se esforça, tal e tal, com muito esforço ela colhe. Beleza. Aí ela... Caramba, e agora? O que eu faço? Aí ela procura um outro sentido, né? Isso 5% das pessoas conseguem viver assim, né? Ela vai, se engaja, é derrotada 1, 2 vezes e tal, consegue alcançar. Vamos falar o Henry Ford, né? Faliu 8 vezes. Na 9ª, conseguiu. Thomas Edison, acho que foi 11. Criou 11 negócios. Na 11ª saiu a lâmpada. Então, as pessoas vão assim, pá, pá, pá. Aí, cheguei aqui, ó. E agora? E agora? Vai ter o nome na história? Talvez, não sei. Veja como essa pessoa morreu. Veja como ela finalizou os dias dela. Veja os projetos e o legado dela. Nós não. Nós vamos pegar toda essa perspectiva e trabalhar e se esforçar tal. Deus, agora é tudo teu. Transforme para a tua glória e o teu reino. Aí Deus, beleza, terminou aqui, vai para o outro, que eu quero o meu reino ali, eu quero o meu reino aqui. A gente não vai parar. Não vamos parar. Na sua casa, na sua família, na sua descendência, no seu trabalho. Qual é o projeto? Terminou? Próximo. Às vezes nem terminou, já está começando outro. Deus quer. Não vai faltar.
Por que as pessoas estão depressivas, gente? Porque não tem propósito, não tem perspectiva. Elas não têm força, porque elas não precisam mais de força. O corpo parou de criar receptores, catalisadores de motivação, de energia própria. Não tem mais motivo, então o corpo não precisa mais criar endorfina, dopamina, serotonina. Não tem mais sentido. A pessoa perdeu o sentido da vida, então ela começa... Ela não tem mais força, ela não quer mais comer, não quer mais se mexer, porque não precisa mais. O cérebro dela está assim, então você não precisa mais. Né? Eu vivo a perspectiva que no reino espiritual já tenho todas as coisas e a minha vida é eterna. Então, quando eu sair do plano físico, eu vou viver tudo que eu já tenho. Então, aqui, o meu intuito é trazer a despolarização, aquele clique, aquela volta antagônica aqui, porque aqui é o reino de Deus. Esse é o fundamento. Eu vou morrer fazendo isso. Os meus dias vão terminar aqui, porque a minha perspectiva é lá, eu já vivo lá, minha mente é lá, meus projetos saem de lá, o que eu faço veio de lá. Então, passei pela morte, já é lá. E Deus já me conhece lá. Vim, ó, vai para aquele lado, aqueles que eu não conheço. Você eu já conheço, vem, vai. A gente vai passar assim, ó, chegou na porta, vai! O porteiro vai falar, vai, Marcão, vai, Alex. Vai, e aí, beleza? Vai até estender a mão assim, ó. Falar, e aí, John? Pá. Várias guerras junto, hein? Várias guerras, hein? Eu lembro aquele dia lá. Entendeu? Falou, deixa eu pegar essa espada aí que eu queria tanto pegar ela naquela época lá, deixa eu ver. Falei, nossa, aí sim, ele daqui. Tá. Sabe? Nós já somos conhecidos. Eu conheço Jesus e eu conheço Paulo e o Jesus é quem prega. E você é quem? O demônio falou isso. Imagina os anjos então, gente. Se o demônio já conhece a ficha, imagina os anjos. Quantos estão entendendo? Eu vi que 3 pessoas queriam fazer pergunta. Primeiro, vou fazer uma colocação. Fernanda? Eu ia falar que é tão contrário que os primeiros são os últimos são os primeiros. O Senhor confunde aqueles que não são, faz eles serem os que são. O pequeno é grande e é tão tudo contrário. É tudo isso, gente. A riqueza aqui é sinal de pobreza lá. É tudo. Porque ouro pra gente não é açúcar. Diz que é E sabe o que é mais o melhor para nossa perspectiva? O melhor para nossa perspectiva aqui é 90, 70. No mar tem uns insistentes 100 anos. Lá é a eternidade. Lá é a eternidade. Lá é o tempo inteiro pleno, o tempo inteiro recebendo mais do que precisa. Aqui não, aqui é pequeno, aqui você é zoado, aqui é lascado, aqui é dificultoso. Aqui é uma cagada só, desculpa o termo, entendeu? Lá não, lá você é filho, é valorizado. Não porque você faz, mas porque ele fez por te valer. Aí Deus olha, você não vale nada, mas o sangue do meu filho está sobre você, então agora você vale tudo. É assim que funciona. Eu sei que você é mau, seus pensamentos são maus, você é invejoso, você é vingativo, você é traíra, você é xarope, você é teimoso, você é raivoso, mas o sangue está em cima de você, então você agora é meu filho e eu te amo, senta aqui nesse lugar. Mas Deus, eu não deveria sentar, mas o sangue, ele te fez. Aí você senta, eu falo, mas eu não mereço. Sim, o seu não merecimento vai ecoar pela eternidade, porque ele te fez merecedor. Então, quanto mais você fala, eu não mereço, mais ele te deu. Ele te deu, 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 ele te deu. E ninguém tira isso de você. Nem homem, nem pessoa, nem demônio, nem nada. Romanos 8:28. Nem entidade, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E não é gratuito, porque foi Porque a Damaris começou a abertura falando de identidade, né? E lá você falava do servo de Abraão, né? Aí quando a gente vai para Jesus, né, a gente se torna filho. E aí você foi, apresentou filho e salvo. E aí me deu curiosidade, por exemplo, todas as epístolas, Paulo sempre começava as epístolas, a maioria, se identificando e trazendo uma identidade do povo, né? E aí a maioria das epístolas começa ele falando, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos, com todos
com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele sempre começa falando de Deus Pai, Pai de Jesus Cristo e Jesus Cristo Senhor. Então, Deus, né, de raciocínio assim, sistemático. Lá nós éramos só Deus de Abraão. Até hoje, às vezes eu vou orar e falo Deus de Abraão, de Isaac, né? Porque é bom, né? A gente falar pra gente entender Deus, né? No físico, como ele estabeleceu. Mas hoje, nós não precisamos falar Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é. Mas hoje ele é o Deus, meu Pai, Pai de Jesus Cristo, né? E o qual, em Jesus Cristo, nós somos filhos e salvos. E Paulo, na maioria das epístolas, sempre acrescenta nosso Pai, Pai de Jesus, nosso Senhor. Então, traz tudo isso. E tem carta que ele fala aos salvos, aos remidos. É a identificação completa. Aos santos, né? Aos salvos, aos remidos, aos santos. É sempre essa sinergia poderosa da identidade dos filhos de Deus. É forte, né? Pode fazer uma pergunta? O que a Bíblia, em Apocalipse, fala os puros de coração? O que são os puros de coração? Aí a gente tem que entrar num estudo específico um pouco disso, né? Pegar o contexto cru, especificamente cru dessa parte que você falar, tirar o contexto, né? A espiritualização nossa, tira, ver o que ele estava antes de tudo falando crua, ok? E aí, mas não precisa nem ir muito longe. Os salvos têm uma série de características que são consequências dessa salvação. É óbvio que tem que ser um pouco de coração purificado, né? Isso eu estou conjecturando muito assim, que é muito provável, a conclusão muito provável de todo um estudo em cima disso. Entendeu? Aí tem que ver todas as formas na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que foram usados o termo puro de coração, o que um é correspondente do outro. Pega o contexto cru, só que no final, provavelmente, você vai chegar à conclusão do seguinte, que é uma consequência dos salvos. Apocalipse é um... Por isso que as pessoas têm... Hã? Ah, sim. Ou pelo menos... A gente trabalha nessa. Por exemplo, o ladrão. O ladrão lá no madeiro. Sim. Creu, você é... Ele falou, hoje você está comigo. Hoje. Esse cara chegou lá, com a vida reformulada, era santo, fez jejum, era batizado com o Espírito Santo, falou em línguas? Não! Era limpo de coração? Não, mas está lá. Então vai ter pessoas que aceitaram o Senhor há muito pouco tempo. Então elas não vão ter tempo de transformar o coração, de remir. Tem gente que aceita o Senhor e morre meia hora depois. Pode morrer meia hora depois. Você está entendendo? Então Deus, por justiça, não pode qualificar, olha, só os puros de coração vão ser. Então, tem toda uma gama, você não pode taxar, só os puros de coração vão estar lá. Ih, peraí, o primeiro que entrou lá foi o ladrão. Foi o primeiro. 5 minutos de crente. 5 minutos de crente. Não tinha obra nenhuma. Mas o seu contexto não é o dele, tá? Seu contexto não é o dele. Então, por isso que as pessoas falam assim, então beleza. Não, beleza. Se você tiver o mesmo contexto dele, no momento eminente de morte, você confessar ao Senhor, reconhecer, você está lá dentro. Você fala, mas isso é injusto. Fala com o dono da justiça. Fala com ele. Não falar comigo não. Porém, segura só essa. O mesmo Apocalipse dá galardão. O galardão a gente conversa. Desculpa. O galardão do ladrão não é o mesmo do apóstolo Pedro. Sim. Vocês estão entendendo? Sim. Ele vai chegar assim, gente, eu sou o primeiro. A gente vai chegar lá, o ladrão vai estar assim. Fala, não me chama de ladrão não, pô, já tem tanto tempo, beleza. Ele vai ser conhecido pelo nome dele. Ele falou, gente, vocês querem um tour? Porque eu sou o primeiro que inaugurou aqui. Eu fui o primeiro, gente, eu conheço aqui tudo. Fala, beleza, vamos lá então. Ele já conhece o primeiro que chegou. Fala aí, como é que... Ó, na boa. Você, ó, na boa, como é que funciona aqui? Como é que é? Você que tá aqui mais tempo. Vou te dar os códigos aqui, dar as senhas aqui, beleza? Mas na hora do galardão, no grande dia, que eu vou soltar isso, não devia. Ele já passou por esse, porque no reino espiritual já aconteceu isso. Sim. Isso é loucura. Mas já aconteceu isso. O tempo. Né? Isso já aconteceu, não tem tempo. Lá chegou lá, acabou o tempo, acabou, não tem doutrina de sono, não tem nada.
já passou por isso, ele já está lá. Aí ele sabe o galardão dele. E ele sabe o galardão de um apóstolo Pedro. E o seu, o meu, o nosso. Todo mundo vai ter consciência disso. Entendeu? Ah, que pena que já estamos, né? Tá. Falar da pergunta da André. Porque assim, você pega a essência de puro, é sem mistura. O puro de coração não pode haver uma mistura dentro do coração. Ele tem que ter um só. Uma essência. Uma essência só. Porque se ele misturar, tipo. Deve estar querendo lavar sobre um pão. Porque assim, não tem como você servir a Deus e a mamão. Não tem como você fazer mistura. Tem que ser puro. É uma essência só, é só a essência de Deus. Com o tempo aqui a gente vai buscando a purificação, que é ir tirando da gente nessa sinergia, desse entendimento, nessa sinergia, vai tirando. Mas isso é consequência de alguém que é salvo. Consequência de alguém que é salvo. Eu queria também colocar assim que a dificuldade, né, de receber sempre é a dúvida, né? Que, por exemplo, eu nunca tive dúvida em relação a nada. Por exemplo, para mim era apresentado e falar assim, eu quero, creio, pronto. Já eu me lançava mesmo. Eu não tinha dúvida que quando eu recebi já era o dom de língua mesmo, sabe? Eu não tive dúvida quando você ministrou comigo que a minha língua mudou, depois eu recebi, sabe? Eu não tenho essa dificuldade nessa área. Né? Mas você vinha de um... Aí seu histórico, né? Até chegar nesse momento de incursão do Espírito Santo, você vinha de um histórico, né? Um convívio com valores, revelação, você sabia que Deus era, já era convertida a Deus, já tinha uma sinergia de busca, já tinha revelação, sim, mas você já tinha a revelação da salvação de Jesus e já tinha formação teológica, então tinha um embasamento na palavra, sim. Então, te dá muito mais confiança, né, de alguém que não teve nada disso e a pessoa... E ainda às vezes, hoje rola muita abobrinha, né? Entra muita coisa errada. Aí entra no entendimento da pessoa, a sua não dificuldade é fácil de perceber que você tinha ali uma sinergia favorável. Você nem precisou de imposição de mãos para ser batizado no Espírito Santo. Você estava no meio, né? Já estava no... Entendeu? Semelhante ao Cornélio. Precisou só saber. Você já tinha Jesus, precisou só você saber, não, isso é meu e eu vou pegar. Mesmo que no meu ministério fala que não tem, mas a Bíblia está falando que tem. Peguei. Então, mas é isso que eu quero falar mesmo, que as pessoas não vão ter essa dúvida, sabe? Quando vê, não, é isso mesmo, é isso que eu quero, sabe? E não permitir que a dúvida fique, entre, tá entendendo? Sim. É isso que eu quero colocar. Né? Eu não tenho dúvida de nada, pronto. Às vezes até pode fazer assim, mas aí eu penso, não, é isso que eu quero, sabe? Aí me lanço mesmo. Sem reserva. É muito pessoal. Você vai pegar aquilo que está te dando. É muito bom? É muito maravilhoso? É muito grande, extensível? Mentira, às vezes. Não, então é isso que eu quero dizer. Sabe, quando vier esses pensamentos negativos, de que, não sei e tal. Não. Tem que rejeitar isso, porque senão a gente não recebe. E o principal, que é a palavra, que é um antídoto. Mas eu já queria uma palavra. Ok, beleza. Aí você tem que materializar. Aí a gente ajuda no discernimento, na administração pessoal. Me mostra, materializa para mim a sua dúvida específica. Aí eu vou te dar um antídoto na palavra específica. Eu vou te falar, memorize, entenda o contexto, memorize e decore isso. Você vai obrigar a sua mente a viver isso, você vai dar ordem para a sua alma a viver isso, e o seu consciente, o seu racional vai ficar, isso está escrito e vai ser isso, isso vai ser isso, isso vai ser isso. E aí o que você vai precisar expandir a sua mente? Estudar. O seu intelecto vai ter que ser preenchido pelo contexto da revelação. Aí vamos discernindo e voltando. Não, vou te fornecer, eu adoro fazer isso. Então, eu não vou só mandar você decorar o versículo. Eu vou fazer você entender o texto, a chave, a aplicabilidade. Ok, entendeu? Agora diz que você entendeu, ok, consegue colocar isso na realidade na sua vida? Então vamos lá, vamos fazer exercícios, vamos exercer a fé, alguma coisa você vai ter que exercício real. Olha, tal, beleza. Agora exponha para mim com suas próprias palavras, porque você aí está dizendo a verdade, o efeito que a palavra causou em você. Quando você tiver essa amplitude, acaba a sua dúvida. Você fala, não tem mais como. Não é mais racional eu não crer nisso. Eu tive um problema com isso, né? Na hora eu já era baseado no Espírito Santo, mas não conseguia falar em línguas, porque botaram algumas minhocas em mim, na minha cabeça.
Chegou uma hora que eu falei, não é mais razoável não falar em línguas. Não tem mais como. Eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar. Chegou um ponto que a minha mente já estava convencida, eu já estava convencido de tudo e eu não conseguia falar. Aí isso era um entrave, já era uma coisa espiritual. Quando alguém botou a mão, destravou. Aí foi. A da igreja, quando a igreja botou a mão, destravou. Por isso que é importante a imposição de mãos também da igreja junto. Sozinho, eu consegui muita coisa, preencher a lacuna intelectual, preencher a razão, tudo, tal, teológico, papá. Só que mesmo assim eu não ia, até que alguém botou a mão em mim. Aí foi. Então, além de tudo isso, você tem que estar no contexto da igreja, para a igreja de discernir e ir preenchendo. Materializa a dúvida, e aí vai ter que preencher com a palavra. Isso é com a ministração sozinho, pessoal, que fica mais fácil. Entendeu? Porque senão aqui no corpo você expõe uma coisa assim, aí é algo que tem que ser trabalhado, complexado, dependendo do nível de complexidade. Mas 99% é só um gancho de revelação de uma base bíblica. Entendeu? Aí essa experiência você vai narrar. Quando eu descobri que o texto tal era isso, que a razão era aquilo, não tem dúvida para mim. Aí eu consegui romper. Virou a chave. Aquele texto vai entrar em você que ela vira sua chave. Aí você nunca mais esquece ele. Não é aquela coisa, ó, em Mateus capítulo tal, verso tal, está escrito tal e tal e tal, não. Lá na Bíblia, lá está escrito assim, ó. Eu entendi que isso é isso. Aí eu vivi, quando eu entendi isso, era isso. A palavra é isso. Beleza? Que pena, já tem que encerrar, né? Tá todo mundo cansado. Se não cansar por mim, eu fico aqui. Mas tá todo mundo cansado, todo mundo quer ir. Você vai trabalhar amanhã? Não, né? Ah, então receba a vitória. Dorme aí nos ombros do seu marido. Tá 3 dias sem dormir. Dorme então no ombro do marido. Já acordei, Já foi de novo, né? Que horas são exatamente agora? 10h15 já? Fechou. Esse EQ3 é um dos mais legais. Mas amém. Tá, continua semana que vem ou encerramos por aqui, gente? É muita coisa esse 3 aí? Não, é pouquinho. É pouquinho. É pouquinho. Vai de se vocês querem receber ou não. Já terminar, vai. Cai semana que vem. Então, tá na sinergia que vai. Hã? Termina? Quando o Sérgio tá tocando, já é a deixa, gente. Quero dormir, acordei 6 da manhã. Quero dormir, glória a Deus, aleluia. Vai embora da minha casa. Deus, tira daqui, Deus. Tira, amém, amém. É a deixa. É a deixa, vai. Hoje é também. Ó. Nós vamos continuar semana que vem. Nós vamos continuar sábado que vem. A partir do 3 pra frente. Porque é o fechamento e não adianta querer seguir cronograma se não houve entendimento completo. Entendeu? E aí nas visitas a gente vai marcando os pessoais e vamos trabalhar especificamente disso, tá? Feche seus olhos. O que foi ministrado vai ser ativo na sua vida agora. Senhor, revisando. Tario Corabarás, ó. Eita, Deus. Xúria, caramba. O Senhor falando assim, ó. A minha bandeira da salvação está tocando, eu estou agitando sobre vocês. Oh, aleluia. Salvo, salvo. Isso é que o Espírito do Senhor está lutando para construir em você. Você é salvo. Você é filho e como filho você pode entrar com ousadia. É com ousadia na presença, nos santos dos santos. Eu sei que é complicado. Senhor, só o santo para nós estava bom. Mas o Senhor quer que você entre no santo dos santos. Porque se esse sangue é poderoso, ele permite você entrar no santo lugar e te deixa entrar no santo dos santos, diante da arca e da manifestação real e tangível do Deus Todo-Poderoso. O Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, remidor das nações, Messias e Rei, o Leão de Judá, que vai voltar para julgar todas as coisas e apresentar: eis aí os meus salvos, eis aí, foi por eles que eu padeci do madeiro, foi para ter essa grande multidão com vestes brancas,
com luz que emana deles, que glorificam e exaltam ao Cordeiro, declarando: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Receba no teu espírito, receba essa identidade de salvo. Eu te declaro salvo, salvo, não pela minha palavra, mas pelo efeito, pelo feito do Senhor Jesus. Nós ministramos, nós somos chamados nesse ministério para trazer e anunciar que você é salvo, que você é salva, e por ser salvo pelo sangue do Cordeiro, todas as coisas foram entregues e completas para você. Está consumado, está consumado. Aquele momento lá no madeiro, antes dele entregar o fôlego, o último fôlego de vida, ele declarou: está consumado. Ouça se está consumado na tua vida agora. Diga para as situações da sua vida, diga para as dificuldades: está consumado. Está consumado as minhas dificuldades, os meus traumas está consumado. As minhas guerras, as minhas saudades, os meus déficits, está consumado. Está consumado. Os meus sonhos, as minhas expectativas, está consumado. Está consumado. Que o Espírito do Senhor reforce a sua identidade de salvo, para você captar o quanto que as coisas foram consumadas para você. A sua identidade de salvo, a autoridade que o Deus Todo-Poderoso de Deus, receba agora. Viva, viva, viva a salvação de Deus. Viva, viva a salvação de Deus. Viva a salvação de Deus. A salvação de Deus se manifesta pelo poder do Espírito Santo, pela presença do Ruach HaKodesh, o fôlego do Deus Todo-Poderoso, que entra nos seus pulmões agora, que entra na sua vida agora e te dá fôlego para glorificar, para exaltar, para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e reconhecer que a glória de Deus está neste lugar e no teu, na tua casa, na tua vida, na tua família. Ora darabachanda rocolomacei dereba. Declare, declare, em nome de Yeshua HaMashiach. Ora cariatore baracei derebalabas. Sou o teu abrigo, dos teus pés. Ai, acai, odoremarás. Ai, adaracai, omondarás. Eu, o Senhor, continuei este mover que eu plantei, e vou espalhar por essa nação. Eu sou o Senhor teu Deus, que te dou a oportunidade de ver e contemplar o meu agir desta terra. Flua na minha presença, diz o Senhor. Flua em confiança. Eu te vejo andando por estados diferentes, levando a cura, rompendo fronteiras, diz o Senhor, no nome de Jesus. Ora taragachaya darakai. É maior do que pedimos ou pensamos. É um presente maior do que imaginamos, maior do que pedimos. Esse presente é seu, é seu, é seu, é seu, é seu, é seu, é seu. Eu sou o Senhor, sou o teu abrigo. A glória de Deus mora em nós, aleluia. Não porque merecemos, mas porque Ele nos fez receber. Obrigado, Senhor. A salvação do Senhor reina sobre a tua vida.
vida, Pai, da nossa vida, meu